Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do módulo Estruturando seu PDI. E na aula passada, nós demos a largada sobre o entendimento do plano de desenvolvimento individual. E hoje nós vamos ver todos os seus benefícios. Nós vamos entender, de fato, as áreas e as melhorias que um bom PDI pode trazer para a sua jornada profissional. Então, vamos lá? Bom, falando sobre esses benefícios, o que a gente pode dizer sobre isso? Entender e implementar um PDI é crucial para o crescimento e sucesso profissional. Ele ajuda a criar um caminho claro, identificar oportunidades de aprendizado, desenvolver habilidades e alcançar metas, tornando-se uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de carreira ao longo do tempo. E nessa questão de carreira, eu quero fazer uma observação aqui, porque é muito importante ter clareza dentro desse processo, porque só assim você vai conseguir estar preparado para quando uma oportunidade acontecer, né? Quando tiver aí alguma coisa acontecendo, você já vai estar preparado. E a clareza também vai te mostrar quais são as suas fraquezas e suas forças, falando muito pela questão das habilidades que talvez você ainda precise desenvolver. E nesse plano, né, esse plano vai te ajudar a descobrir, ter essa visão durante todo isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, assim, o que a gente vai ver nesse curso e na aula de hoje vai te deixar preparado para que você no futuro tenha uma jornada profissional mais tranquila, mais equilibrada, né? Mais fluida. Então, a gente precisa pensar cada vez mais que elaborar um plano de desenvolvimento individual pode ser incrivelmente benéfico para um profissional em diversas áreas. E hoje eu vou explicar aqui com relação ao que o PDI pode contribuir para um melhor crescimento profissional. Vamos falar um pouquinho do autoconhecimento, da adaptação às mudanças e também com relação como fica isso tudo no aumento da empregabilidade do profissional. Então vamos começar aqui pela parte do crescimento profissional, né? Então, assim, o PDI, nessa parte aqui, ele permite que o profissional ele defina metas claras e metas tangíveis, né, palpáveis para o seu desenvolvimento. E quando isso acontece, o profissional ele consegue identificar as áreas específicas para aquele aprimoramento, como habilidades técnicas ou talvez as competências, né, comportamentais. E com isso, o profissional pode sim direcionar seus esforços de maneira mais eficaz, conseguindo assim alcançar o objetivo no final. E nesse processo, a gente tem que levar em consideração também que um bom PDI ele pode oferecer um plano estruturado para um aprendizado que contínuo, né? O que é essencial em um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho que muitas vezes está em constante evolução. E agora vamos falar do autoconhecimento. E eu adoro falar do autoconhecimento. Por quê? Porque sobre esse tema, ele me reflete a questão do conhecimento que traz o benefício da gente poder identificar as nossas barreiras, as nossas limitações, né? A questão do que eu devo dizer não, o que eu devo dizer sim, a tomada de decisão, o autoconhecimento nos ajuda nisso. E ao elaborar um PDI, o profissional é incentivado a fazer uma autoavaliação honesta de suas habilidades
e pontos fortes e áreas de melhoria, que sim dá toda a base para tomada de decisão no futuro. E esse processo de autoanálise ajuda a desenvolver compreensões mais profundas de si mesmo, as suas preferências, os seus valores e os seus objetivos profissionais. Por isso que eu adoro falar de autoconhecimento. E com um maior autoconhecimento, você consegue o quê? Como eu falei anteriormente, tomar decisões mais assertivas e mais alinhadas com seus interesses e aspirações de carreira. E isso resulta no crescimento mais significativo e satisfatório. Isso que é o legal. E nesse processo, também a gente pode falar aqui um pouquinho dos benefícios para a adaptação à mudança, né, que é muito puxado também pelo autoconhecimento. E eu trago essa reflexão, por quê? Porque no mundo corporativo, as mudanças ocorrem em um ritmo mais acelerado, devido que as mudanças tecnológicas, mudanças nas demandas dos clientes, da concorrência, entre outros fatores que podem acontecer. Portanto, é importante estar preparado para se adaptar às mudanças rapidamente, às novas situações e novas circunstâncias que podem acontecer. Então, quando a gente fala de um PDI, a gente pensa logo na flexibilidade para que isso se torne adaptável ao que você faz, para permitir que você esteja preparado para enfrentar aí mudanças que podem acontecer no local de trabalho. E pensando em metas e falando em ações, que a gente vai falar muito nesse curso, ao longo do curso, a gente fala sobre o que está relacionado à aquisição de novas habilidades e atualização de conhecimento. Então, assim, você também precisa se tornar mais ágil e capaz para se adaptar a essas demandas em constante mudança no mercado. Então, falando pelo processo de revisão regular do PDI, isso também incentiva uma mentalidade de crescimento e resiliência que é essencial para lidar com esses desafios, né? E as oportunidades que podem surgir. E agora, falando sobre a empregabilidade, o PDI também garante um aumento da empregabilidade do profissional. Por quê? Porque isso, com relação a um plano bem elaborado, demonstra que o profissional ele tem o quê? Comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal, tanto profissional. E o que é altamente valorizado pelos empregadores. Então, ao focar nas áreas de habilidades e demandas que vêm pelo mercado, você também precisa aumentar a sua atratividade para potenciais empregadores. Então, vamos pensar pelo seguinte, e incluir também nessas questões todas as suas experiências práticas, né? Que o PDI pode também trazer ali essa reflexão das experiências que vão contar. Então, vamos pensar em projetos extracurriculares, cursos adicionais e networking que também vão enriquecer o seu currículo e vão ampliar, assim, as oportunidades de emprego e aumentar a sua empregabilidade. Então, em resumo, o PDI bem planejado e executado pode sim ser uma ferramenta poderosíssima para impulsionar o crescimento profissional. Pode promover, assim, o autoconhecimento, facilitar a adaptação a mudanças, aumentar a empregabilidade do profissional, entre outras coisas também. E juntando todos esses benefícios de um bom plano, com o desenvolvimento e a melhoria das habilidades do profissional, isso aí você tem a chave do sucesso. E isso é bem interessante. E eu trouxe aqui hoje algumas habilidades para que vocês identifiquem ou se identifiquem, para que vocês conheçam e talvez percebam necessidades de melhoria em suas competências ou capacidades. A primeira de todas que eu trouxe aqui é a análise de dados, que são competências relacionadas à coleta,
análise e interpretação de dados, frequentemente usadas em campos como análise de mercado e pesquisa. A segunda que eu trouxe aqui, interpessoais, capacidades que envolvem a interação com outras pessoas, como comunicação, empatia, trabalho em equipe, negociação e gerenciamento de conflitos. A terceira, negócios, capacidades relacionadas à gestão financeira, estratégia, marketing, vendas e empreendedorismo. Quarta habilidade, liderança. Liderança é uma das habilidades mais requisitadas aí pelas empresas, que são competências relacionadas à capacidade de liderar e influenciar outros, como tomada de decisão, delegação, motivação e gestão de equipes. Quinto, comunicação, capacidade de se expressar de forma eficaz, tanto verbalmente quanto por escrito, e de compreender as necessidades e preocupação dos outros. A sexta, habilidades técnicas, que são competências específicas relacionadas a um campo de atuação, como programação, designer gráfico, mecânica, enfermagem, entre outros. E a última habilidade que eu trouxe é a organização e gerenciamento do tempo, que são as competências relacionadas à capacidade de manter a organização, definir prioridades e cumprir prazos. Gente, olha, eu trouxe 7 habilidades para que vocês tomem conhecimento e vejam e avaliem aí dentro do escopo das atividades da função que você esteja atuando ou que você queira atuar. Então, eu achei importante vocês conhecerem para que vocês possam se inteirar dessas habilidades sobre perceber oportunidades de ganhos e melhorias para a sua jornada também. E para finalizar a aula de hoje, que já estamos no fim, eu quero que vocês se lembrem de uma sábia frase que dizia o seguinte: esforce-se para não ser um sucesso, mas sim ser valioso. E isso fala muito sobre agregar valor à empresa que você está trabalhando, ao negócio que você tem, aos processos que você está à frente. Então, é agregar valor. Pense sempre nisso. Então, quero agradecer a presença de vocês na aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula para falarmos sobre os pilares de um bom PDI. Ainda tem muita coisa boa por aqui, ok? Até mais!